que farra, né? Que coisa bonita. Então, assim, eu adoro restaurante bom, sinceramente, gosto mesmo. Eu sou filha de chefe, neta de chefe. Pra mim, comida é uma coisa... Eu gosto de cozinhar bem, saber meus pratos que eu posto, eu gosto. Agora, eu sou muito feliz comendo um misto quente na padaria. Aliás, a minha padoca aqui do lado de casa, gente, eu sinto saudade, porque quando eu tô bem nos meus pontos do Vigilantes, e quando eu malhei a semana toda, eu me dou de presente no sábado, sabe o quê? E na padaria comer um misto quente com café com leite ali no balcão. Isso para mim é a refeição preciosa. Eu adoro. E se você me botar num hotel 5 estrelas, daqueles que tem 400 talheres, eu sei usar todos. E também sou muito feliz ali. Porque meu pai me ensinou. Ai de mim se eu não comesse com os 400 talheres. Que ele era chefe de cozinha, ele batia na nossa mão quando a gente errava o talher. Mas a felicidade está em tudo. Nas pequenas coisas. Cadeg, ô Kátia, que saudade de nós três pra Cadeg. Nós 4. Kátia, Virgínia, Fátima e eu. A gente se farta na Cadeg, comendo bolinho de bacalhau, comprando plantinha, comprando muda. Aliás, a primeira coisa que abrir a Cadeg, nós vamos, nós 4. Porque eu sinto uma falta danada. Uma comida ótima, gostosérrima. A Cadeg, para quem não é do Rio, é um centro de distribuição, onde você compra as flores das festas, né? Meu florista vai na Cadeg toda semana, tem plantas, tem as mercearias. Ah, Silvia, eu vou te levar na Cadeg. Tânia, a Cadeg não é o máximo? E aí tem a parte de portugueses maravilhosos. Aí eles fazem aquele bolinho de bacalhau. Cadeg, gente. Em São Paulo tem aquele... Vou levar a Silvia. Levo vocês duas. Vou levar vocês. Gente, é delicioso. Aí você vai num lugar, aí você quer comer queijo, aí ele te dá uma prova de queijo. Aí você quer comprar mamão, aí a moça, prova aqui, minha filha, tá maravilhoso. Então, gente, vamos apreciar as pequenas coisas da vida, as pequenas bobaginhas da vida, sabe? Ir no mar, conhecer coisas que a nossa cidade tem. Aí, ó, 2 cariocas que nunca foram na Cadeg, como que pode isso, gente? Um lugar que é incrível. Então, vamos apreciar e vamos prometer para o Mestre Jesus que toda essa mudança, tudo isso que está acontecendo, vamos honrar as pessoas que estão desencarnando, porque é um desencarne coletivo. Essas pessoas se voluntariaram para ir embora. É um desencarne coletivo. É a Ítali Carioca, exatamente, Mônica, que eu adoro. A Mônica, quando eu vou em Nova York, ela me leva em cada lugar que eu nem conto, que é cada babado. A gente foi num agora que é espanhol. Comemos tapas, comemos Ramon. Eu adoro esses lugares assim típicos, né? Amo. Então, gente, vamos honrar as pessoas. Ah, vocês já foram, vocês só querem ir de novo. Então tá, então eu levo você. Ah, comigo é melhor, porque eu conheço todos os fornecedores. Vai comigo que eu sei. Então, gente, olha só. Vamos honrar a todos os médicos que estão morrendo para salvar as pessoas. A todos os enfermeiros e todo mundo que está colocando a sua vida em risco. A todos que desencarnaram. Então, nós, os sobreviventes, a gente tem obrigação moral com o Mestre Jesus e com essas pessoas que foram embora, de dizer assim, a gente vai ficar, mas a gente vai ser diferente. A gente vai mudar, a gente vai ser melhor, a gente vai dar valor às pequenas coisas. Porque sem isso, não vai ter valido a pena tudo que está acontecendo. Combinadíssimas? Então já falamos de comida, já falamos de sonhos, já falamos das nossas mudanças. Vamos ao nosso evangelho, que afinal de contas nós estamos aqui. Nome para oração, pode falar, que eu tô anotando. Esther Conceição, meu papel já tá ficando pequeno. Fala logo os nomes para Romero, que continua, é o médico, né? Pera aí. Romero, Andréia, Esther Conceição, Gilze Quaresma,
o Milton da Rô, né, que ainda tá dodóizinho, né? Nós estamos com o padrasto da Andréia também no CTI, da Deia, que não tem nem entrado. O padrasto dela tá no CTI. Nossa, o teu porteiro, Luciano, ô bichinho. Luciano, Dilton eu sempre coloco também. Mais algum nome, gente, pra gente colocar nas nossas orações, nas nossas intenções? Tio Milton da Tia Ana Maria tá em casa, ela me manda foto todo dia dele tomando sol. Tá ótimo, com a graça do Senhor, tá muito bem, tá recuperado. Ela sempre manda um beijo pra vocês, capaz dela entrar aí daqui a pouco, tá? Então vamos ao nosso evangelho, capítulo 8. Esse evangelho, gente, é um capítulo muito gostosinho, que fala assim: bem-aventurado os que têm puro coração. E aí começa com aquela frase. Não precisa. A gente fala o nome e fala que é do teu coisa que a gente já... Mas se você tiver o nome todo, você me pega pra mim, tá? Não tem problema. Cara, a Vânia hoje tá como, hein, Vânia? Aham! Muito bem, muito bem. Capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. Vânia hoje tá como? Ó, na ponta da agulha, hein? Arrasamos, hein? Arrasamos, hein, Vânia? É lindo esse capítulo. E ele fala assim: simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E aí a história é assim: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem as crianças com palavras ásperas, os que lhes apresentavam Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para o que se lhes assemelha. Então, o reino do céu é para aqueles que têm puro coração, tão puro quanto o coração das crianças. É isso que ele quer dizer. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino do céu como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Então, isso está em São Marcos, capítulo 10, versículo 13. É uma passagem que tem no Evangelho, né? E aí, a explicação que a gente tem aqui no nosso Evangelho kardecista é: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições que não tenha despojado das suas precedentes existências. Só o espírito que houvesse chegado à perfeição... Me perdi. Só o espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer esse tipo de verdadeira pureza. É exata comparação, porém, do ponto de vista da vida presente. Porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino do céu é para elas, mas para os que se lhe assemelham, né? Então, gente, no kardecismo, a gente costuma estudar que até os 7 anos de idade, a criança, os pais têm ali esses primeiros 7 anos para atuar muito na personalidade da criança. Tá? A partir dos 7 anos, a criança vai começar a manifestar a sua personalidade, herança sua das suas vidas anteriores, tá? Então, se ela tinha uma tendência a roubar, falar uma coisa horrível, ela, a partir dos 7 anos, começa a despertar e a se conectar com o somatório das personalidades que ela teve nas encarnações anteriores. E o auge disso acontece, adivinha quando? Na adolescência. É na adolescência que esse descortinar vai acontecendo, e quando a criança está adolescente, 12, 13, 14, 15 anos, aí ela manifesta como ela é.
Então, aí os pais vão ter que estar lidando com aquele ser que é fruto do que eles conseguiram educá-los nesses primeiros anos, mas também com as suas tendências já vindas da sua personalidade das encarnações anteriores. Por isso que é tão ultra mega blaster importante esses 7 primeiros anos que a gente tem com as crianças, porque ali a gente pode estar modelando, ensinando bons hábitos alimentares, de comportamento, de conduta, de paciência, de tudo. E muitas vezes os pais acham que esse comecinho da infância é bobagem, vou botar no colégio só para brincar. Tem nada de bobagem, é importantíssimo porque ali estão sendo construídas as conexões. Né? Ali é fácil começar a falar idioma, ali é fácil nadar, ali é fácil andar de bicicleta, ali você consegue trabalhar bastante. Porque aí quando chega no período da adolescência, ela já começa a trazer aquelas características que são suas, herdadas dela mesma, das encarnações anteriores. Tá? Mas quando Jesus fala da inocência das crianças, são esses pequeninos que são puros, acabaram de encarnar, tem 2, 3, 4 aninhos e ainda não tem tendência nenhuma a nada de muita dificuldade, né? E no item 4 fala assim: pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Então, por isso que eles são tão lindos, tão gostosinhos, tão cheirosinhos e tão fofinhos, que é pra gente ficar encantada com eles e se dedicar e ser muito solícita, estar muito ali presente na criação deles. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse neles, sobre os traços infantis, um caráter vil, né, viril, e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhes visse a conhecer o passado. Porque você imagina se a gente conhecesse o passado do nosso filho, que muitas vezes a gente encarna com espíritos amigos, mas muitas vezes vem como nosso filho uma pessoa que já foi um desafeto. Como é que a gente ia amar essa criança sabendo que ele era um desafeto do nosso passado? Ia ser bem difícil. Entrou a mãe da Vivi, que delícia, Salete, seja muito bem-vinda. Então, aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa é a razão por que, ao aproximar-se-lhes a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Isso a gente vai ver nos livros de André Luiz, quando ele conta como é que acontecem os processos de quando um espírito se acopla a um feto que está em crescimento na mãe. Nos livros de André Luiz a gente vê muito isso. E é exatamente isso. Se vem como filho, é um ex-desafeto que veio para ser amado e para que as pessoas se amem e se respeitem, né? Então, o espírito entra em perturbação e perde-se pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da sua experiência adquirida. Não é interessante isso? Conseguiu entrar? A partir do nascimento, suas ideias
tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter, né? Então, olha que interessante que a gente tem esse tempo aí, né? A criança ainda com as suas tendências adormecidas, para que a gente possa trabalhar nesse espírito como mãe, como pai, como vô, como tia, como uma pessoa influente, né? E a Thaís fazendo as suas afirmações incríveis, que toda encarnação é um projeto grandioso, por isso valorizem a nossa, exatamente, porque isso tudo foi orquestrado e pensado. Thaís vai ser filha de fulano com fulano, porque ela precisa resolver isso e aquilo. É um grande plano de Deus para as nossas vidas, para que a nossa evolução aconteça. E a Vivi está falando que está com a missão cumprida, que ela conseguiu. Muito bem, Vivi, continuemos assim. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Então, você, cara colega, que está com a sua criança abaixo dos 7 anos e está achando a tarefinha difícil, eu só tenho uma coisa para dizer. Espera ficar adolescente para tu ver o que é difícil de verdade. Porque é nesses primeiros anos que a gente tem que torcer os parafusos aí com carinho, com amor. Não é quebrando a personalidade da criança, pelo amor de Deus, como se fazia antigamente, né? Que é, come tudo, eu não quero comer, então vai ficar sem... Não é da psicologia de 1950, porque isso não existe mais. Nós já estudamos bastante, a gente já sabe que a gente tem que fazer com amor, que tem que fazer com afeto, que tem que fazer com respeito, mas tem que colocar limite sim, tem que colocar espiritualidade sim, tem que fazer com respeito sim, porque senão, quando eles ficarem adolescentes e florir neles todas as tendências que nós todos temos, porque nós estamos aqui encarnados na Terra, somos o quê? Bastante imperfeitos, senão a gente não estava aqui. Se a gente fosse muita coisa, a gente estava encarnado lá no mundo dos perfeitos. Nós estamos aqui no mundo de terceira categoria, no terceiro mundo da terceira categoria, um planeta de provas e expiações, indo para um planeta de regeneração. Logo, nós todos que estamos aqui, eu sinto informar, ninguém é grande coisa na espiritualidade. Somos todos aprendizes, cheios de más tendências que a gente precisa resolver. Então, apertem com amor as suas crianças enquanto são pequenas. Apertem, porque quando elas ficarem adolescentes, elas vão vir florescendo as más tendências. E se você, na econômica, ó, e se não for de pé, né, não, Vivi? Eu acho que a minha passagem é de pé, não tem nem direito de sentar, eu tenho que revezar. Quando a comissária levanta, eu sento no lugar dela. É mais ou menos assim que a gente está. Mas nós estamos lutando aqui para ir para o mundo de regeneração, esforçados aqui todo dia aqui no Evangelho, que é para a gente conseguir pelo menos um assento de janela, pelo menos isso, né? Então, gente, olha só. Durante o tempo em que seus instintos se conservem amodorrados, que é anestesiados, digamos assim, adormecidos, né? Ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhes modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, quer dizer, essas crianças pequenininhas, fofinhas, lindinhas, com aquele bumbumzinho cheiroso que a gente tem que vontade de morder, elas estão daquele jeito exatamente para que a gente se apaixone loucamente por elas e para que a gente consiga trabalhar nelas tudo que elas precisam trabalhar. É tudo um plano de Deus perfeito para que a gente se apaixone por elas e faça tudo por elas para que elas avancem no mundo, tá? E assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo de pureza e de simplicidade. Então,
encerramos aqui hoje o nosso estudo com esse item 4. Vânia, anota aí. Vânia que está tomando conta aqui da... Amanhã, capítulo 5. Item 5 do nosso capítulo, tá? Então, gente, vamos refletir sobre o nosso papo anterior, que foi o que a gente valoriza na quarentena. Ninguém reparou que eu cortei o cabelo, magoei, hein? Cortei o cabelo ontem, gente. Vocês podiam reparar, né? Puxa vida, olha só como é que cortou, ó. Tá bem mais curto, ó. Meu cabeleireiro veio aqui cortar meu cabelo, porque tava demais. Eu tava parecendo Maria Madalena, assim. Os cabelos já estavam, assim, muito cafona, assim, muito grande. Aí, volta aqui, Esperança, que de vez em quando eu me distraio. Falamos sobre o que é importante pra gente nessa nossa vida de quarentena, que a gente prometa que a gente não vai esquecer, como coisas simplérrimas e que a gente tinha e que são incríveis e que a gente... Ai, teve gente que reparou, viu? É que eu tô sempre com ele pra trás, hoje eu botei pra frente. Cortei bastante, ó. Devo ter cortado assim quase um palmo, porque ele tava enorme. E que a gente lembre e prometa ao Mestre Jesus que vamos dar valor aos abraços, a tomar água de coco na praia, a dar um mergulho, a dar um tibum, que a gente se lembre disso e que a gente se lembre que Jesus quer que a gente se apresente para Ele como as criancinhas, inocentes de coração, puras, um coração bom, verdadeiro, né? Que a gente se apresente para Ele como as criancinhas que os apóstolos queriam. Pintei também, ó, tava precisando. E também fiz sobrancelha. Ai, gente, 3 meses sem o Antônio. Ele veio pra cá cheio de máscara, com protocolo, com luva, deixou tudo do lado de fora. Só faltou fazer a minha pinça assim com o braço mecânico pra ficar longe de mim. Mas fiz tudo, ó. Tô toda felizinha. No salão eu não vou não, tenho coragem do salão, não vou no salão nem tão cedo também. Nada que tenha ar-condicionado eu também não quero ir não. Prefiro receber as pessoas aqui em casa com toda uma esterilização do que ir para lugares fechados que eu tenho medo. Então é isso. Vamos fazer nossa oração e hoje nós vamos pedir pelo Romero Andréia, que é o médico que tá com Covid, Esther Conceição, Gilze Quaresma, o Milton da Rô, o pai da Deia, que eu esqueci o nome, o Luciano, que é o porteiro da Ana Lúcia, e o Dilton. São essas as pessoas que a gente vai pedir. Ó, é a Mi que cortou o cabelo do Eduardo e do Ricardo, que vocês são muito talentosas. Vamos trocar dica? Vamos. É só dizer aí que dica que você quer trocar, que a gente... Ah, de orações e de músicas e de perfis, vamos. Mas aí vamos fazer pela lista de transmissão, que eu vou botando tudo junto para vocês. Quem tiver dica de oração, de música e de perfil legal para seguir, manda para mim pelo WhatsApp, que eu vou fazer um PDF e mando para todo mundo. Boa ideia, Thaís? Vamos fazer assim, tá? Maria do Socorro... Maria do Socorro Bukowski. Beleza? Então, a Fatinha cortou da mãe. Olha, gente, vocês são muito talentosas. Rogério Rosário. Maravilha. Então, gente, vou falar o nome das pessoas pra gente começar a nossa oração e que a gente tenha uma noite bacana depois de ter feito o nosso evangelho, com pensamentos bons, né? Sem ver notícias, que a gente fique com essa vibe gostosa de estar próximos do Mestre Jesus. Vamos passar o nosso fim da noite só. Se tiver que trabalhar, continua trabalhando. Se tiver que faxinar, continua faxinando. Se tiver que lavar a verdura, continua lavando. Mas sempre assim com uma música gostosa. Não deixa essa vibe boa embora de você não, pra gente ter uma excelente noite de sono. Combinados?
Então, vamos pedir ao Mestre Jesus e a todos os espíritos de luz que estão aqui conosco hoje. Pedimos pelo Romero Andréia, que é um médico maravilhoso, que já curou tanta gente, está com Covid. Esther Conceição, Gilze Quaresma, o Milton Darro, o padrasto da Deia, que eu esqueci o nome, mas que está internado, o Luciano, porteiro da Ana Lúcia, o Dilton, Maria do Socorro Buskovski e Rogério Rosário da Silva. Amado Mestre Jesus, pedimos a intercessão Tua por esses nomes de pessoas que nos são tão gratas e tão queridas. Sabemos que Tens olhado para nós com muito amor, mas te pedimos uma especial atenção para esses amados, que eles estejam protegidos, sendo iluminados pelos espíritos de luz, acompanhados por seus mentores e tranquilos de que o que tiver que acontecer será em nome do Senhor, que eles não se sintam desamparados, que eles não tenham medo e que eles tenham uma melhora dentro do teu planejamento. Fica com eles, acompanhando-os o tempo todo. Te agradecemos, Mestre, pelas palavras lindas, por nos ensinar que devemos nos comportar com as crianças, aquelas inocentes que acabaram de chegar no planeta e que ainda não manifestam as más tendências. Que a gente se lembre dessa criança que a gente foi um dia e que a gente tente se comportar desse jeito, sem rancores, sem julgamentos, sem preconceitos, e sim inocente como as crianças. Que a gente repare o jeito que as crianças são, para que a gente possa ser como elas. Porque queremos entrar no reino de Deus, queremos ser do teu exército, queremos a nossa melhora, queremos o nosso progresso. Estamos aqui estudando diariamente, rezando todos e todas juntas, às 18 horas, o teu evangelho, porque queremos evoluir. Entendemos que a quarentena nos fez perceber coisas incríveis e que quando tudo isso acabar, a gente continue com esse mesmo sentimento, Mestre, de como é simples ser feliz e como a gente se complica à toa. Que os nossos mentores possam estar muito pertinho da gente, nos orientando, nos intuindo do que é verdadeiramente importante. Que os espíritos de luz que estão no planeta Terra cuidando de nós façam morada na nossa casa. Que os socorristas que estão amparando, os socorristas da terra e os socorristas do plano espiritual, que estão amparando os doentes e aqueles que estão desencarnando, que recebam a nossa oração de apoio e de fé, que eles continuem trabalhando e lutando por nós, porque nós, como raça humana, prometemos que vamos melhorar, que vamos nos esforçar para continuar no caminho do bem, no caminho do amor e no caminho da humildade. Fica conosco, Mestre Jesus, cuidando da gente, sempre, como sempre fizeste, mas que parece que agora a gente está reparando um pouquinho mais de como é lindo o teu amor e como devemos proceder. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos vocês. Obrigada pela companhia. Fico muito feliz de vocês estarem comigo aqui todo dia. Sigamos juntas, firmes, juntos, com fé, que vai dar tudo certo, que vamos melhorar, que o Mestre Jesus cuida da gente, que o nosso mentor nos inspire sempre e que as coisas são como tem que ser e que a gente tenha a humildade e a paciência para perceber que as coisas vão acontecer no tempo de Deus, que não é o nosso tempo, mas é o tempo dele. E ele sempre sabe mais que a gente o que a gente precisa. Tá bom? Beijo enorme. Fica com Deus. Gratidão enorme de vocês estarem aqui comigo todo dia. Me faz muito bem estar com vocês. Eu sou uma pessoa melhor porque eu tenho que estudar para estar aqui com vocês. E isso é muito bom. Isso faz muito bem para mim. Vocês podem ter certeza disso. Obrigada a vocês. Um beijo grande. Fiquem com Deus e amanhã estamos aqui, firme e forte às 18 horas, tá bom? Beijo, boa noite e até amanhã.